Fala, galera. Março foi o mês das mulheres e quem iniciou esse mês falando de flores, homenagens e frases bonitas é porque ainda não despertou para a realidade de que esse mês se trata da memória da luta de mulheres importantes do movimento feminista, da manutenção de direitos conquistados e conquista de direitos que não foram alcançados ainda. Porque existe uma realidade que ainda atravessa a vida de milhões de brasileiras, que é a violência dentro de casa e no trabalho. Hoje, a Lei Maria da Penha completa quase 20 anos, uma das legislações mais importantes no Brasil e também uma das mais incompreendidas. Nesse vídeo, eu vou falar para vocês de forma clara e direta o que diz a Lei Maria da Penha, quais são os tipos de violência, inclusive os menos óbvios, os principais artigos que você precisa conhecer, as mudanças na lei ao longo dos anos e principalmente os avanços e os desafios que ainda persistem. Se você já se perguntou, será que isso que eu vivo é uma violência? Esse vídeo é para você. A Lei 11.340 surgiu em 2006, mas a história começa muito antes. Maria da Penha Maia Fernandes sofreu 2 tentativas de feminicídio por parte do marido. Mesmo com provas, o processo levou quase 20 anos. O Brasil foi condenado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos por negligência e omissão. E a lei nasceu, então, não só como uma proteção individual, mas como uma resposta internacional à violência contra a mulher. Muita gente acha que a lei protege apenas mulheres casadas ou em relações formais. Isso não é verdade. Vale também para relações íntimas de afeto, mesmo sem morar junto. Vale para ex-relacionamentos. Vale dentro da família. Pais, irmãos, filhos, independe de orientação sexual. Ou seja, não precisa ter casamento nem união estável, basta existir um vínculo afetivo ou familiar. Ah, mas a Lei Maria da Penha pode ser aplicada para homens? Pode. Homens que sofrem violência doméstica, sim, porque o foco não é o gênero da pessoa, por mais que a lei tenha servido muito mais para as mulheres, o foco é a violência familiar e doméstica. Por exemplo, um idoso, um homem idoso sofrendo violência doméstica pode se enquadrar na Lei Maria da Penha. Mas aí a gente também tem, no caso de um homem idoso, o Estatuto do Idoso. Então essas leis se unem em defesa dos direitos deste idoso. É apenas um exemplo. Né? Um dos pontos mais importantes na lei e também o menos conhecido são as 5 formas de violência previstas pela Lei Maria da Penha. Né? A violência física, que é a mais óbvia e que durante muito tempo a sociedade acreditou que era a única forma de violência, que é qualquer agressão ao corpo que não precisa deixar marcas, que fique bem claro, tá? Uma violência psicológica, que é a humilhação, ameaças, isolamento, controle excessivo, dentre outras. Essa é uma das mais comuns e mais invisíveis, né? A violência sexual, forçar relações, impedir o uso de métodos contraceptivos, obrigar a gravidez ou então o aborto. Eu vou mais longe na questão da violência sexual, vou falar de uma coisa que é bem atual, dos crimes cibernéticos. Uma mulher que é ameaçada com pornografia de vingança também se enquadra na violência sexual. Ou seja, a mulher ela fez fotos, nudes,
para o companheiro, compartilhou apenas com o companheiro. E esse companheiro ameaça expor essas fotos, ameaça colocar essas fotos em alguma rede social, no grupo da família, compartilhar com pessoas desconhecidas ou mesmo só largar na internet, em qualquer lugar, em qualquer domínio. Isso também é uma violência sexual. É bom relembrar isso. Eu, na adolescência, tive uma colega de ensino técnico passando por essa situação. E imagina, a gente está falando do início dos anos 2000, então imagina como é hoje. Hoje é muito mais complicado ainda, hoje a exposição das pessoas ainda é maior e esse crime, que é um crime cibernético, ele ainda existe bastante, em profusão. Violência patrimonial, que é controlar o dinheiro, destruir objetos, reter documentos. Muitas mulheres não reconhecem isso como violência, mas é. Inclusive, mulheres, prestem bem atenção sobre isso. É preciso que vocês estejam a par da renda da casa. Eu não sei quanto meu marido ganha porque ele esconde. Eu não sei qual é o rendimento dele porque ele esconde. Isto também é uma violência patrimonial, porque se trata da fonte de renda que vocês têm para a sobrevivência, a subsistência de vocês. Então, sim, isto também está enquadrado como uma violência patrimonial, porque vocês têm bens em comum, patrimônio em comum e sim renda em comum. Vocês dois são responsáveis por sustentar a casa de vocês. Violência moral, calúnia, difamação, injúria, todas as formas de agressão moral que te desmoralizem, perante a sociedade, perante as pessoas, inclusive violências morais no trabalho, assédio moral, também é uma forma de violência moral tipificada na Lei Maria da Penha, tá? Quando a gente fala violência familiar, violência doméstica, não é aquela que está restrita somente ao lugar da casa, tá? Mas as violências que a mulher sofre no dia a dia por sua condição de gênero, tanto as mulheres cis quanto as mulheres trans, certo? Se você se identificou com algum desses pontos, um ou mais, isso não é normal e não deve ser naturalizado. Os principais artigos da Lei Maria da Penha, eu vou comentar aqui. Se você já se sentiu desconfortável até aqui com esse vídeo, é bom você procurar sobre esses artigos para te esclarecer melhor. Os principais artigos são o artigo 5º, que define o que é violência doméstica e familiar, para deixar bem claro para você o que é uma violência doméstica e familiar. Se mesmo assim você lendo a lei, você tem dúvidas, procure o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Ele tem apoio psicossocial, tem psicólogo, tem assistente social, tem assessoria jurídica, e lá você vai poder se informar de tudo que você deve fazer caso esteja sofrendo uma situação de violência, de violação de direitos, violência doméstica, familiar, enfim. O CRAM é um local muito adequado para isso, para você tirar todas as suas dúvidas e fazer os devidos encaminhamentos. Ter um apoio psicológico para você muito importante nessa hora, ter um apoio social, um apoio da assistência social, para que você possa organizar a sua vida da maneira que você precisar fazer a partir do momento da denúncia, e apoio jurídico, assessoria jurídica, para você se proteger através das leis, saber como tudo funciona detalhadamente. O artigo 7º também, vai listar 5 formas de violência. O artigo 9º fala do atendimento à mulher, saúde, assistência social, proteção.
O artigo 12 fala de procedimentos policiais, você saber o que é certo e o que é errado. Não raro, as mulheres se queixam do acolhimento que é feito dentro da delegacia por parte das autoridades, fazendo pouco caso, desmerecendo a situação. É bom você saber quais são os seus direitos ao denunciar, né? Hoje em dia, a Lei Maria da Penha tem muitos avanços, a gente vai falar disso também. Um dos avanços é a queixa não pode mais ser retirada, a investigação ela vai até o fim. Outro avanço é que testemunhas podem denunciar. Então, se um vizinho seu presenciar, se um amigo, se um colega de trabalho presenciar, se um familiar seu presenciar, esse familiar, essa pessoa, pode fazer a denúncia por você. Também tem um ponto importante. A autoridade policial deve agir imediatamente quando recebe a denúncia. O artigo 18 a 24 fala das medidas protetivas de urgência, afastamento do agressor, proibição de contato, suspensão de porte de arma. Essas medidas podem ser concedidas em até 48 horas, mas ela é uma medida protetiva de urgência, em caráter de urgência, ela costuma ser concedida em 24 horas, mais ou menos. Mudanças na lei no período de 2006, quando ela foi criada, até hoje, 2026, a lei ela não ficou parada no tempo, ela foi sendo modificada. Eu vou falar de algumas dessas atualizações, que é a possibilidade de medidas protetivas pela autoridade policial, em alguns casos. Antigamente, só o juiz poderia conceder uma medida protetiva. E isso mudou. Hoje, a medida de urgência, medida protetiva de urgência, em alguns casos, já pode ser concedida ali mesmo pela autoridade policial, né? Inclusão do feminicídio no Código Penal em 2015, tá? Ou seja, o crime de assassinato ele foi tipificado como um feminicídio, e lá você consegue ver no Código Penal a criminalização do descumprimento da medida protetiva, né? A lei do stalking, o que vem a ser o stalking, né? A lei do stalking ela é de 2021. O perseguidor, né? Alguém que persegue você na internet, um namorado ou mesmo um familiar que persegue você na internet, está sempre em busca das suas fotos, das suas informações, está sempre stalkeando você. Até se criou o verbo stalkear. Essa pessoa que está te stalkeando, ela está cometendo um crime. Tá? Programas de reeducação de agressores. Na minha opinião, ainda muito devagar, mas já tem programas de reeducação de agressores e ampliação de proteção para mulheres com deficiência. Tá? Mas ainda tem algumas lacunas na lei das quais a gente vai falar. E por que está sendo importante retomar a Lei Maria da Penha? A gente precisa relembrar os direitos que nós já temos enquanto mulheres. E o quão é importante essa PL da misoginia para incluir nos nossos direitos mais essa agressão que é a misoginia, que ainda é tratada de uma forma muito, muito negligente aqui no Brasil, no meu ponto de vista. Como foi a própria Lei Maria da Penha, né? Se a gente revisita a história da Lei Maria da Penha, a gente vê todas as atrocidades cometidas contra a Maria da Penha, para que hoje pudesse ter uma Lei Maria da Penha. Ela sofreu 2 tentativas de assassinato, que na época, obviamente, não eram chamadas de feminicídio. Levou 20 anos para conseguir punir o agressor, que ficou preso efetivamente apenas 2 anos por uma tentativa de assassinato.
porque a lei já estava praticamente prescrevendo, questão de meses para prescrever. E o crime prescrevendo, ele não poderia ser punido mais. E o Brasil precisou ser punido por cortes internacionais para tomar jeito, para tomar vergonha na cara e fazer leis que protejam a mulher da violência familiar e doméstica. O Estado brasileiro foi negligente muito tempo com essas mulheres agredidas. Com nós, mulheres, com todas nós, porque no fim é todas nós, as que sofrem a agressão e as que não sofrem. Nós nunca estamos 100% livres, a gente sai na rua com medo, a gente pode até não ter medo de algum familiar dentro de casa, mas a gente sai na rua com medo. Medo do feminicídio, medo da violência de gênero que só cresce. Então, que a gente não seja uma mulher defendendo que ter uma pele da misoginia é bobagem, por exemplo. É uma coisa fútil. O racismo foi reconhecido como um crime. A homofobia foi reconhecida como um crime. São crimes inafiançáveis e imprescritíveis pela Constituição. Então, por que a misoginia não vai ser reconhecida como um crime, gente? E não me venham com esse papo, com esse assuntinho de que não é claro o que é misoginia. Todo mundo sabe o que é misoginia. Todo mundo sabe o que é discurso de ódio, crime contra mulheres, todo mundo sabe isso. Só falta mesmo, e fica cada dia mais evidente, boa vontade política. E quem quer ser misógino, quem quer aderir ao movimento Red Pill, Incel e todos os outros de ódio contra as mulheres, vai ter que fazer fora daqui. Vai ter que fazer bem longe daqui. Porque assim como esse país é intolerante ao racismo, é intolerante à homofobia, também será intolerante à misoginia. É assim que vai ser. E ponto final. E se a gente tiver, o que eu acho muito difícil, essa desgraça de não conseguir aprovar esse PL da misoginia, que a gente lembre da cara de cada deputado e cada deputada estadual e federal que rejeitou esse projeto e votou contra, e não vote mais neles, porque a gente precisa de um renovo para esse Congresso, a gente precisa renovar esse Congresso. Esse Congresso podre, escroto, que só atrasa a vida da população brasileira. Bom, continuando, né? Eu parei na lei do stalking, programas de reeducação de agressores que estão sendo feitos a passos muito lentos e ampliação de proteção para mulheres com deficiência, como eu já tinha falado, mas ainda tem umas lacunas. Tem o reconhecimento da violência como um problema público. Ainda tem essa falta de reconhecimento da violência como um problema público. Se criam leis e mais leis e mais leis e ninguém garante a fiscalização dessas leis. Ninguém garante essas leis na prática. Criação de medidas protetivas foi um grande avanço, a maior visibilidade, rede de atendimento que ainda é insuficiente, mas ao menos tem. Antes da Lei Maria da Penha não se tinha. A Lei Salva-Vidas, isso é inegável, a despeito de haters que vêm aqui no meu canal encher o saco, a despeito de machista, a despeito de pessoas ignorantes mesmo, tá? Está entre as 3 legislações mais avançadas do mundo sobre essa matéria, que é a violência de gênero, o ódio, o feminicídio contra mulheres, tá? Isso não sou eu quem estou dizendo. Isso é o judiciário, até mesmo internacional, que reconhece a Lei Maria da Penha como uma lei avançadíssima, certo? O que a gente precisa garantir
é que ela entre em prática. A gente precisa de investimento robusto do Estado. Afinal de contas, foram prometidos 40 acolhimentos institucionais para mulheres vítimas de violência. E foram construídos 11 apenas. Oferecer 40 acolhimentos institucionais, e isso, se vocês quiserem, e aqui nas referências do vídeo, tem um vídeo no canal do Ian Neves que fala sobre isso. Oferecer 40 acolhimentos institucionais para um país gigantesco, com em torno de mais de 6 mil municípios no nosso país, é vergonhoso. Mais vergonhoso ainda é instalar apenas 11. Então, essa é uma luta que a gente tem que ter, tem que abraçar enquanto sociedade. Mulheres, homens, pessoas trans, todos nós precisamos abraçar essa luta que é urgente. Bom, o que eu vejo aqui também como desafios, né? O que não está funcionando bem ainda, o que são desafios até mesmo, de certa forma, retrocessos, né? É a subnotificação. Ainda tem muita subnotificação, ainda tem muita mulher com pouca informação e por isso mesmo não denuncia o seu agressor e fica ali durante anos sofrendo a violência. Quando não é morta, não é mesmo? Quando ela não é vítima de feminicídio. Faltas de delegacias 24 horas, delegacia da mulher 24 horas. Muitas violências surgem na madrugada, gente, onde é que essa mulher vai denunciar? Um feminicídio pode acontecer em minutos da madrugada. Cadê a delegacia da mulher 24 horas? Outro absurdo, disparate desse país. Poucos abrigos, como eu acabei de mencionar. Um número irrisório de abrigos. Algumas coletivas feministas, como a coletiva Olga Benário, estão ocupando prédios para construir abrigos abaixo de muita resistência. Porque os políticos não aparecem para fazer abrigos, mas eles aparecem quando elas decidem ocupar prédios públicos abandonados para fazer abrigos. Prédios que não ocupam mais função social estão ali abandonados, prédios que muitas vezes são perigosos de estarem abandonados, porque é ali que muitas vezes criminosos se escondem, e elas estão ocupando esses prédios, limpando, ajeitando, cuidando, para tornar acolhimento para as mulheres. Porque a população se dá conta de que esperar pelo poder público é inviável. E o acolhimento Olga Benário, a coletiva feminista Olga Benário, conseguiu fazer 18 ocupações em um dia no país inteiro. O governo não consegue construir mais do que 11 acolhimentos. Elas ocuparam 18 prédios em um dia, em várias regiões do país, para servir de acolhimento para essas mulheres. É de se refletir, né? É de se pensar. Falta de políticas preventivas, demora no atendimento, aumento de feminicídios e falta de educação de gênero nas escolas. Se o governo tem recurso para fazer EAD, extremamente importante, tá? Educação afro-brasileira é de extrema importância, necessidade e prioridade, sim, tá? Afinal de contas, a gente também está falando, né, das maiores vítimas de violência de gênero e feminicídio nesse país, que são as mulheres negras, as mulheres indígenas. Então, a educação EAD é importante, mas por que essa educação não vem acompanhada de uma educação anti-misoginia? Porque as escolas públicas brasileiras não estão se empenhando numa educação
anti-misoginia, já que é um problema estrutural, cultural, sociocultural, já é mais do que comprovado. Tem crianças aprendendo a ser misóginas. E a gente não tem como controlar a educação não formal, a educação fora da escola. Mas a educação na escola pode ser controlada, a educação na escola pode fazer a diferença na vida dessas crianças. O preconceito não nasce com ninguém, ele é socialmente construído por alguém, por algum grupo, por algum familiar. Vamos usar as escolas para desconstruir esse ódio contra as mulheres que cresce a cada dia e que não é um inimigo invisível ou abstrato, é um inimigo real. As estatísticas comprovam, né? Tem um ponto delicado de se falar, mas que é preciso falar também, que é a denunciação caluniosa. Embora ela exista, sim, tá? Ela é estatisticamente minoritária, mas costuma ser usada para desacreditar vítimas reais. A sociedade tem esse discurso da mulher que mente, da mulher que é fajuta, que está tentando punir o companheiro que não teve uma atitude que ela queria e denunciar falsamente. Tá? Não tem estatísticas que corroborem para isso, de que essa denunciação caluniosa ela é muito numerosa, não é verdade. Ela é bem pouca mesmo, vocês podem pesquisar, tá? E de qualquer forma, todos nós que fizermos uma denúncia falsa, sabendo que ela é falsa, sabendo da verdade, tentando imputar um crime a uma pessoa inocente, por exemplo, todos nós responderíamos através do Código Penal pelo artigo 339. Isso não se resume apenas ao feminicídio, à violência de gênero, à Lei Maria da Penha, tá? Qualquer denúncia caluniosa, ela é punida por este artigo, tá? Já tem um artigo previsto para isso. Busque ajuda, ligue 180, procure delegacia, preferencialmente especializada, delegacia de violência, delegacia da mulher, né? Delegacia em defesa dos direitos da mulher, contra a violência da mulher, defensoria pública, medidas protetivas, o CRAM, como eu citei para vocês, que é o Centro de Referência de Assistência Social, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, Acolhimento à Mulher, na verdade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o CRAM. Dá uma procurada, dá uma pesquisada. Ainda me falta fazer o vídeo sobre o CRAI, que é o Centro de Referência de Atendimento à Infância. Também muito importante pelos direitos da criança e do adolescente, tá? Eu ainda vou fazer esse vídeo, mas você não precisa esperar a violência piorar. Esse é o recado. Ela não precisa estar escrita na sua testa, ela não precisa estar marcada no seu corpo. Vai e denuncie. Tá? Se você tem dúvida, na delegacia vão te esclarecer, no CRAM vão te esclarecer, no Ministério Público vão te esclarecer. Não haverá, você não sairá de nenhum desses órgãos sem o devido esclarecimento. Tá? É importante formalizar essa denúncia, tá? Para que esse agressor seja punido. Ele precisa ser punido. A Lei Maria da Penha ela não é perfeita, mas ela é necessária. Depois de quase 20 anos, o maior desafio não é só ter a lei, é fazê-la funcionar na prática. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha. Você pode ajudar alguém a reconhecer uma situação de violência. E lembre-se, nenhuma forma de violência é pequena demais para ser ignorada. Juntas somos fortes.